pessoal, tudo bem? A nossa aula semanal. Hoje a nossa aula é sobre fasciite plantar, ou faceite plantar, ou fasciite plantar, né? Tem várias terminologias que a gente pode utilizar e a nossa aula de hoje vai ser explorando e abordando esse tema aí que é tão comum no nosso dia a dia, tão comum no pronto atendimento, tão comum no pronto-socorro, tão comum no posto de saúde, no consultório particular, no consultório de convênio e assim vai, né? Não só no consultório do ortopedista, mas também no consultório do clínico, no consultório do reumatologista, no consultório do fisiatra, no consultório do fisioterapeuta. Que mais? Vocês já viram alguém com fasciite plantar? Me conta aí no chat. Sejam bem-vindos, todos vamos entrando aí. Boa noite. Boa noite, Matheus, tudo bem? Pessoal, o áudio tá ok? Me manda um joinha aí se vocês estiverem ouvindo bem. Se o som estiver ok. Ei, Gabi, seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é super comum, que vocês vão ver que não é só o ortopedista que vai abordar, né? Mas o clínico também vai ter que, pelo menos, saber fazer uma condução inicial e o principal, fazer um diagnóstico, porque em muitos casos o diagnóstico vem errado pra gente. É muito fácil, né? Falar assim, você é fasciite plantar, né? Vai procurar um ortopedista. Aí muitas vezes quando o paciente chega não é fasciite plantar. Então vamos aprender hoje aqui é fazer um diagnóstico correto. O paciente só tem possibilidade de ter um tratamento correto se ele tem um diagnóstico correto. Eu preparei algumas imagens aqui para vocês, que são os nossos slides que eu coloco em todas as aulas. Antes de começar aqui, convidar vocês a compartilhar a live com outras pessoas, enviar para quem vai se beneficiar desse assunto de hoje. Então, outros médicos, outros profissionais da área da saúde. Os médicos que vocês vão enviar não precisa ser ortopedistas, vocês vão enviar para médicos não ortopedistas, vocês vão enviar para acadêmicos de medicina que vão ver isso aí no consultório, no internato, assim que formarem, no pronto atendimento e nos plantões. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me enviar nessa interrogação que tem ali embaixo, porque como eu gosto de trazer imagens da anatomia, imagens de radiografia, às vezes os comentários ficam sobrepondo, eles ficam superpostos nas imagens, e aí atrapalha vocês a verem a aula. Então, eu desativo os comentários temporariamente no meio da aula, e aí se vocês quiserem se comunicar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou falar alguma coisa aqui do som, vocês podem mandar aí nessa interrogação que fica aí embaixo, nesse balãozinho com interrogação. Durante a aula também convidar vocês a tirarem print das imagens, das aulas, dos escritos, dos slides que eu vou trazer para vocês e me marquem nos stories, @Marcela com 2 L's, ortopedista. Lembrando que quando o seu perfil é fechado, trancado, eu não consigo ver quando você me marca. Então, se quiser me mandar o print, pode me mandar. Os mais legais eu vou repostar aqui no meu Instagram, nos meus stories para todo mundo ver. Então, convido vocês a darem print aí e vamos dividir a nossa ortopedia, que é maravilhosa, dividir com as outras pessoas, divulgar esse outro olhar para a ortopedia, né? Mudar o olhar das pessoas para a ortopedia, para elas não acharem que é, na verdade, uma especialidade bruta, masculinizada, que não tem que estudar, né? Na verdade, a gente sabe que a ortopedia tem que estudar muito, né? A gente nem encontra com as outras pessoas do hospital, porque ou a gente está trabalhando ou a gente está estudando. A gente sabe o tanto que a carga de trabalho, o tanto que é gigante. Opa! Cliquei aqui sem querer, tá, gente? Apertei esse slide sem querer. Para quem ainda não me conhece, não sei se tem alguém que é novo aí, né? Seja bem-vindo. Se tiver alguém que é novo, me manda aí um oizinho. Falar, sou novato, seja bem-vindo, se for a sua primeira aula aqui hoje. Meu nome é Marcela Rodrigues Costa Simões, eu formei em Medicina na UFMG, em Minas Gerais, em 2013. Depois eu fiz a residência médica de ortopedia e traumatologia e em seguida outra residência médica que é a cirurgia da mão. Atualmente eu faço parte das 2 sociedades brasileiras e faço parte também da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas. Nessa comissão, a gente ajuda os residentes do último ano a se prepararem para a prova de título em ortopedia.
E em 2019 fiz parte do time do Clube Atlético Mineiro, time feminino, da parte médica de ortopedistas. E vamos começar a nossa aula de fasciite plantar. Então aqui é a nossa capa da aula de fasciite plantar. E vou desativar temporariamente os comentários. Se quiserem se comunicar comigo, tem aquele balãozinho lá embaixo com interrogação. Combinado? Qualquer coisa é só mandar aqui embaixo no interrogação que eu vou respondendo vocês ao longo da aula. E o que é a fasciite plantar? Então vamos lá. A fasciite plantar é uma condição dolorosa do calcanhar, localizada na região onde se inicia, onde se origina a fáscia plantar, onde se origina a aponeurose da fáscia plantar. Essa fáscia é uma banda de tecido fibroso, que eu vou mostrar nos próximos slides, um desenho, e a gente também tem na palma da mão. A gente tem a fáscia palmar na palma da mão e a gente tem a fáscia plantar na sola do pé. E essa fáscia na parte do pé, ela serve para sustentar a posição daquele pé. Então ela não está ali simplesmente para proteger as estruturas mais profundas, ela também tem uma função mecânica e a gente utiliza ela o dia inteiro, né? Andando para lá e para cá, a gente está fazendo uso dessa fáscia. Então, é uma região do corpo onde a gente tem uma sobrecarga e ela pode vir a surgir uma condição dolorosa. Então, pode vir a surgir dor na origem dessa fáscia ou nas inserções dessa fáscia ali na região da cabeça, dos metatarsos. E a gente tem condições dolorosas que são diferentes também nas cabeças dos metatarsos, que a gente chama de metatarsalgia, que é a dor, algia, na região da cabeça dos metatarsos, que é uma outra patologia. Hoje aqui a gente vai falar de dor principalmente na origem dessa fáscia plantar. Se eu falar palmar em algum momento, vocês desconsideram, é fáscia plantar, tá? Então a gente vai falar dessa dor na origem da fáscia plantar, que é localizada no calcâneo, que é o nosso osso do retropé, que é o primeiro osso de trás ali para frente. Então, quando a gente põe a mão no calcanhar, a gente está sentindo o calcâneo. E é nesse osso, na base do calcâneo, na sola do pé, que a gente tem o início, a origem dessa fáscia plantar. A causa pode ser inflamatória ou degenerativa. Vamos entender o que é isso. Causas inflamatórias são causas mais pontuais ou de doenças sistêmicas. Por exemplo, eu posso ter nenhuma comorbidade, eu posso ter uma saúde ótima, excelente, jovem, mas aí eu faço algum esforço maior. Por exemplo, eu participo de uma maratona e eu não estou acostumada a participar de corridas de longas distâncias, e aí eu esforcei biomecanicamente muito essa fáscia plantar e eu posso iniciar ali um processo inflamatório. Um processo de microlesões que vão migrar células inflamatórias para aquela região, principalmente polimorfonucleares, e naquela região pode desenvolver ali um processo de dor, de inflamação, de aumento de conteúdo, de aumento de líquido intersticial, de aumento de sinovite. Esse ponto doloroso teve uma origem inflamatória. Outras causas inflamatórias são doenças sistêmicas. Então, outra hipótese agora, um paciente que já tem uma doença sistêmica, ele pode ter uma artrite reumatoide, ele pode ter gota, ele pode ter doenças inflamatórias intestinais, ele pode desenvolver alguns quadros inflamatórios em alguma articulação do corpo, inclusive no pé. Então, é uma outra causa inflamatória. E existem as causas degenerativas, que estão misturadas com essas causas inflamatórias. Então, à medida que a gente vai utilizando e sobrecarregando essa fáscia plantar, ela pode criar ali micro-rupturas, pequenas lesões que vão trazendo ali um desgaste para aquela fáscia. E isso pode predispor a um quadro inflamatório mais fácil. Então, pode ir se misturando o quadro degenerativo de microlesões, de sobrecarga, com o quadro inflamatório. Doenças inflamatórias, elas tendem a ter uma característica de dor
que é principalmente pela manhã e que vai melhorando ao longo do dia à medida que a gente vai movimentando e vai circulando ali, diminuindo aquele fluxo de células inflamatórias. Já as doenças degenerativas, elas têm uma característica de dor mecânica. A dor mecânica é aquela que quanto mais a gente utiliza ao longo do dia, quanto mais a gente sobrecarrega, enquanto usa ali, por exemplo, o joelho ao longo do dia, no final do dia o joelho está com muita dor. Então tem essas pequenas diferenças dos tipos de dor que a gente pode levar em consideração para a gente avaliar esses casos de fascite plantar também. Em relação à epidemiologia, alguns estudos mostram que existe uma igualdade de gênero feminino e masculino. Eu coloquei aí M de mulher e H de homem. Então, em alguns estudos a gente tem um número equivalente de homens e mulheres. Em outros estudos, existe uma incidência um pouco aumentada no gênero feminino. 2 mulheres a cada 1 homem. Então, variou de estudo para estudo, mas é só para vocês terem uma ideia de que é muito frequente e que pode chegar a pacientes de gênero feminino ou masculino para você no consultório com essa queixa e que não vai ser isso que vai ser o determinante para excluir ou incluir essa hipótese diagnóstica. A fascite plantar ela tem algumas associações, como, por exemplo, sobrepeso, a obesidade, né, o IMC acima de 30, o estilo e tipo de calçado que esse paciente utiliza. Quando chega aquela paciente com sobrepeso ou obesidade, que já entra no consultório com aquela rasteirinha, aquele flatzinho, né? Que parece uma tábuazinha retinha, assim, bem fininha, gente já suspeita de que a queixa vai ser fascite plantar, porque aquele calçado é mestre para causar fascite plantar. Então, calçados muito baixinhos e retos ali, e maleáveis também, eles são predisposições para a gente ter uma alteração biomecânica da nossa face plantar. Então, pode sim ser um fator causador ou intensificador, o tipo de calçado. Além disso, pode estar associado a uma limitação da dorsoflexão do tornozelo. Então, imaginem que isso aqui é um pé, isso aqui é um tornozelo, isso aqui é a perna, né? Existe uma limitação da extensão, que a gente também chama de dorsoflexão, né? Flexão e dorsoflexão. Então, existem associações de limitação de extensão ou de dorsoflexão nesses pacientes que têm a fascite plantar. Além disso, pode ter associação com encurtamento muscular e também aos tipos de esporte envolvidos. Esporte que tem muito impacto do calcanhar no chão, como por exemplo a corrida, principalmente em corredores de rua que não possuem a técnica adequada para correr, e atletas de dança. Então essas são aí algumas das associações que a gente pode encontrar na fascite plantar. Aqui a anatomia para vocês visualizarem como essa fáscia ajuda a sustentar o arco do pé. Então, essa fáscia que se origina aqui no calcânio, ela vai seguir em direção à cabeça aqui dos metatarsos. Então, ela vai ser um suporte de forma que ela ajuda a sustentar esse arco do pé, mantendo aqui uma limitação desse arco para que ele não desabe e não vire um pé plano e para que ele também não se intensifique e vire um pé cavo. Então, ela ajuda a manter a curvatura ideal do pé. E aqui uma vista inferior do pé, mostrando para vocês o formato que é a face se originando na região do calcânio e abrindo em forma de leque para ir se inserir ali nas placas plantares que estão na região ali da cabeça dos metatarsos. Observem bem que essa região de origem da face plantar, ela é um pouco mais para o lado do hálux, ou seja, ela é um pouquinho mais medial do que lateral. Então, quando a gente for fazer o exame físico, a gente tem que ter em mente essa imagem. A gente precisa da anatomia para entender o exame físico. No exame físico, a dor vai ser principalmente onde? Póstero-medial. Quando a gente fizer a segunda etapa do exame físico, que é a palpação, lembrando que o exame físico é primeira etapa, inspeção, segunda etapa, palpação, terceira etapa, movimentos
E por último, os testes especiais. Então, quando a gente estiver ali na segunda etapa do exame físico e estiver fazendo a palpação, a gente vai ter uma palpação dolorosa na região posteromedial do calcâneo, na origem ali da fáscia. Isso nos ajuda a fazer diagnóstico diferencial com outras patologias dolorosas do retropé, porque tem muitas patologias que podem causar dor na região do calcanhar e que não são fasciite plantar. Por isso a importância da gente conhecer a anatomia. Eu gosto sempre de trazer as imagens de anatomia aí para vocês. Em relação à fisiopatologia, eu já adiantei um pouco sobre a sobrecarga que vão causar os microtraumas e não microgramas. Saiu errado aí, tá, gente? Eu escrevi rapidinho e nem vi. Então, microtraumas, pequenas rupturas, e essa carga repetitiva vai causar aí processos inflamatórios recorrentes. Além disso, nessa região onde se origina a fáscia plantar, também se origina outras musculaturas. Então, pode ser também ali uma região de dor, onde se originam essas outras musculaturas. Isso pode contribuir para essa dor no retropé desse paciente. A queixa do paciente é clássica. Então, vejam bem como o paciente vai chegar para vocês. Ele vai dizer assim: doutor, tô com uma dor na base do calcanhar. E essa dor é insuportável quando eu acordo de manhã e ponho o pé no chão. Então, a primeira pisada do dia, isso é clássico. Só não sei se é patognomônico ainda, mas é clássico. A primeira pisada do dia é a dor principal desse paciente na região do retropé, ali na região da base do calcâneo. Essa dor, ela se iniciou insidiosamente, ela foi começando mais leve, ela foi se intensificando de forma que o paciente precisou procurar um atendimento médico. Não é uma dor que geralmente aparece de um dia para o outro. O paciente geralmente já vem sentindo aquela dorzinha e vem resistindo àquela dor até ela ficar em uma proporção que o levou a procurar um atendimento médico. À medida que o paciente vai movimentando o pé, vai dando os primeiros passos ou faz um alongamento, essa dor tende a melhorar. Então, ele levanta com a dor e ao longo do dia ele pode melhorar aquela dor. É claro que no final do dia, a sobrecarga vai trazer uma dor, mas não é importante e acentuada como a primeira pisada do dia. Geralmente, esses casos de fascite plantar, eles vão surgir, eles vão aparecer bilateralmente, nos dois pés ao mesmo tempo. No exame físico, então, como a gente já viu na anatomia, a gente vai ter uma dor na palpação da tuberosidade medial do calcâneo. É nessa região que se origina a face, onde a gente vai ter o processo de dor. Essa dor com a palpação, ela piora quando a gente intensifica a extensão, intensifica o alongamento dessa fáscia. E como que a gente alonga essa fáscia? Quando a gente faz extensão do tornozelo e extensão dos dedos do pé. Então, quando a gente faz essa extensão ou dorsiflexão, a gente alonga ainda mais essa fáscia e aí a gente ainda piora essa palpação, a gente piora a dor que esse paciente sente na palpação. Esse paciente geralmente tem uma dorsiflexão ou extensão do tornozelo limitada e pode ter também associado encurtamento de toda a musculatura posterior. Posterior da coxa, posterior da perna, gastrocnêmio e sóleo, que vão formar ali o tendão de Aquiles. Então, a gente pode ter associado encurtamento de toda essa musculatura posterior. Muitas vezes, a gente vai trabalhar mais nessa musculatura na fisioterapia, na reabilitação, do que no próprio pé, para vocês verem como é importante essa avaliação do paciente, desse exame físico e esse diagnóstico correto. Ó, fizemos o diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, tá, pessoal? O diagnóstico de fascite plantar é clínico, não precisa de exame de imagem. Mas muitos pacientes e muitos médicos também adoram pedir uma radiografia de pé quando tem fascite plantar. E o que vem no exame de imagem que a gente vai solicitar? Porque a radiografia é o primeiro exame de imagem que a gente solicita. É um exame de fácil acesso, é um exame de baixo custo, é um exame de alta disponibilidade, fácil de fazer, rápido, enfim, é o primeiro exame que a gente vai realizar. E aí muitos médicos, muitos pacientes querem
o tal do raio-x do pé, porque tem fascite plantar. Precisa? Não precisa, o diagnóstico é clínico. Mas tá bom, se fizer um raio-x, o que pode aparecer? Gente, pode aparecer nada ou pode aparecer um esporão do calcânio. Segundo a literatura, não tem relação direta. Então, não é porque você tem esporão do calcânio que você vai ter fascite plantar. E não é porque você tem fascite plantar que você vai ter esporão do calcânio. Eles podem estar relacionados em 50% dos casos. Isso significa metade dos casos. Então, você vai solicitar uma radiografia, se você quiser solicitar uma radiografia em perfil do pé, de preferência que solicite com carga, para você avaliar o arco plantar, e a maioria vai vir normal. A maioria vai vir sem nenhuma alteração. Se vier com o esporão do calcânio, é um achado, veio um esporão de calcânio, mas não significa que você vai ter fascite plantar porque tem esporão do calcânio, nem significa que a fascite plantar veio do esporão do calcânio. Então, isso tem que ficar bem claro, porque os pacientes falam assim pra mim, às vezes eles chegam no consultório e falam assim, ah, doutor, eu tenho esporão do calcânio, eu tenho esporão no pé. Mas não significa nada ter esporão, entenderam? Eu sei que a pessoa, na verdade, está querendo dizer que ela tem fascite plantar, que ela tem, às vezes, um problema crônico de dor no retropé. Tudo bem, mas eu estou explicando aqui para vocês, alunos de medicina, residentes de ortopedia, fisioterapeutas, profissionais da área da saúde, que não tem relação direta. Então, não se apeguem a esse dado e a esse fato. Ok? Até aqui? Isso é muito importante de ficar claro para vocês. Porque o paciente vai chegar com essa radiografia ou vai querer solicitar que solicite uma radiografia e não tem a relação direta. Continuando aqui, além de radiografia, eu posso solicitar algum outro exame de imagem? Se você não tiver melhorado com o tratamento conservador, você desconfia de outras causas, você pode solicitar outros exames para diagnóstico diferencial ou para programação de algum tratamento específico da fascite plantar. Então, você pode solicitar, por exemplo, a ressonância magnética, que é um exame que mostra muito bem as partes moles, com grandes detalhes de informação. Ou você pode solicitar, por exemplo, uma cintilografia óssea. A cintilografia vai nos ajudar, por exemplo, ao diagnóstico diferencial de fratura por estresse. Então, são dois outros exames que a gente pode solicitar aí, além da radiografia. Diagnosticamos, diagnóstico é clínico, identificamos a história clássica do paciente, identificamos no exame físico a região de dor, fizemos diagnóstico diferencial, agora vamos tratar esse paciente. O tratamento inicial é um tratamento conservador, onde a gente vai aplicar medidas para que esse paciente melhore dessa dor. Como que a gente pode começar esse tratamento assim que ele sai do consultório? Primeira coisa, trocar o calçado, então tirar essas rasteirinhas, esses flats, esses chinelinhos, então retirar esses chinelinhos, colocar um calçado de solado mais firme e de preferência com 2 a 3 centímetros de parte posterior. Eu não gosto de falar salto, porque às vezes a pessoa quando escuta a palavra salto, ela acha que é realmente um saltinho. Mas não, é só 2 a 3 centímetros na parte posterior do calçado, de forma que ele pode ir aumentando proporcionalmente, aumentando gradativamente. Então, o ideal é que o calcanhar fique um pouquinho elevado em relação à parte anterior do pé. Dessa forma, a gente alonga ali a nossa fáscia plantar e ajuda a melhora do tratamento. Então, trocar esses calçados é a primeira coisa quando o paciente já sai do consultório. A segunda coisa é ensinar o paciente os alongamentos, porque mesmo que ele seja encaminhado para um programa de fisioterapia e reabilitação, esse paciente ele vai fazer uma visita a essa fisioterapia no máximo 5, no máximo 6 vezes por semana, sendo que a gente tem ali a semana com 7 dias e 24 horas em cada dia. Então, o ideal é que esse paciente faça alongamento 5 vezes por dia, principalmente nesse começo, onde a gente quer tirar ele daquele período de dor, daquele período de inflamação. Então, a gente vai ensinar para o paciente os alongamentos. Ele vai fazer alongamento na beirada da parede, colocando ali o pé na parede, alongando a fáscia plantar
e a musculatura posterior, ele vai sentir a panturrilha puxando. A gente vai falar isso para ele sentir. Porque se ele não estiver sentindo a musculatura alongar, provavelmente ele não está fazendo da maneira correta. Vai alongar com o pé mais para trás, joelho esticado, apoiado na mesa. Vai assentar no chão e vai tentar encostar as duas mãos lá no pé, né? Isso aí para alongar a musculatura posterior da perna, da coxa e também alongar a fáscia plantar. Então a gente vai ensinar para o paciente esses exercícios. Eu gosto de gastar um tempo na consulta ensinando o paciente, porque ele vai fazer isso em casa e é isso que vai ajudar a melhorar. Então, enquanto ele não fizer e ficar alguns segundos ali, enquanto ele não entender e integrar esses alongamentos, eu não termino a consulta. Ele tem que entender aquilo, porque ele vai precisar disso para melhorar. Além disso, eu posso entrar com alguma medicação? A gente pode entrar com medicação anti-inflamatória não esteroidal, a gente pode entrar com corticoide. Esse corticoide ele pode ser intramuscular, ou vocês vão ver aqui no próximo slide que ele pode ser também injetável. O corticoide injetável, ele pode ter algumas complicações, existe até histórico de ruptura da fáscia, então ele pode ser feito de forma intramuscular se a intenção for utilizar essa substância, esse efeito anti-inflamatório do corticoide. Além disso, pode ser feita uma imobilização, se o caso de dor for muito intenso. Existem algumas órteses de imobilização também que já foram descritas para esse tratamento conservador. Além disso, eu gosto de encaminhar o paciente para fisioterapia, para ele ter um acompanhamento, porque senão passou 3 dias da consulta, ele já para de fazer os alongamentos que ele aprendeu. E se ele vai para fisioterapia, ele continua aquele processo de recuperação, ele tem ali um profissional acompanhando ele com maior frequência, ele vai lembrando dos exercícios e ele continua os alongamentos que ele aprendeu ali diariamente. Existem também medidas locais anti-inflamatórias que a gente pode fazer. Uma delas são as ondas de choque, existem as infiltrações que eu comentei com vocês, pode ser com corticoide, por exemplo, ou as imobilizações com órteses e talas. Então aqui a gente falou um pouquinho do tratamento conservador, o tratamento inicial. Se esse paciente não melhorar, a gente vai identificar diagnósticos diferenciais que possam estar ali presentes, para que a gente tenha certeza de que o nosso diagnóstico está correto. A gente pode fazer, em último caso, tratamento cirúrgico, se o paciente não tiver melhorado clinicamente ou se ele tiver alguma alteração. É descrito o tratamento cirúrgico como fasciotomia, que seria uma liberação da fáscia plantar em casos muito dolorosos. Existem apenas liberações, releases local, liberação tanto da fáscia quanto da musculatura, que também se origina ali na mesma região. Descompressão, quando a gente fala descompressão, é tanto da fáscia quanto descompressão neurológica. A gente tem um nervinho que passa ali naquela região, nervinho de Baxter, que pode precisar de tratamento cirúrgico. E as tenotomias, que em alguns casos também são indicados. São indicações muito específicas, eu nunca tratei nenhum paciente com tratamento cirúrgico, com indicação de tratamento cirúrgico para fascite plantar. É claro que os especialistas em pé e tornozelo acabam com pacientes ali que às vezes necessitam. Mas para a gente que vai atender esse paciente inicialmente, para a gente que vai atender esse paciente no consultório, no pronto atendimento, no posto de saúde, para vocês que estão aí começando a formação acadêmica de vocês, basta começar com um tratamento conservador, que ele vai resolver a maioria dos casos. Mais de 90% dos casos são resolvidos com um tratamento conservador. Agora vamos responder as dúvidas que vocês mandaram aqui na caixinha. Tiveram algumas dúvidas. Eu vou abrir aqui na caixinha para a gente conseguir ler. Quem tiver dúvida e quiser mandar aqui nos comentários também, agora já ativei os comentários novamente, podem enviar. Então vamos lá. Primeira dúvida aqui. Qual a indicação de tratamento cirúrgico e qual o método preferido? Bom, a indicação de tratamento cirúrgico é quando não acontece melhora com o tratamento conservador, mesmo depois de 6 meses de tratamento conservador, ou quando a gente tem algum diagnóstico diferencial que seja outra causa que esteja causando essa dor posterior no calcanhar.
O método preferido é a fasciotomia, que é uma liberação dessa fáscia plantar, que é onde tem a origem da dor. Vamos para a segunda pergunta aqui de vocês. Quem quiser mandar aí nos comentários também pode mandar. Qual tipo de calçado pode melhorar? Então vamos lá. O tipo de calçado que pode melhorar a fasciite plantar é aquele calçado que tem um solado mais firme, mais rígido e que tem a parte anterior um pouco mais estreita e que vai crescendo ali para a parte posterior. Onde na parte posterior, onde vai apoiar o calcanhar, a gente tem ali 2 a 3 centímetros de altura para que a gente possa ter essa diferença que causa um alongamento da fáscia plantar. Isso ajuda a melhora do paciente. A gente tem que evitar aquelas rasteirinhas, aqueles chinelinhos, aqueles calçados bem fininhos e bem maleáveis, porque isso pode piorar a dor do paciente. Será que existe um sinal clássico da fasciite plantar? Existe. O sinal clássico que a gente fala da fasciite plantar é quando o paciente chega no consultório e conta que dói muito na primeira pisada do dia. Assim que o paciente levanta e coloca o pé no chão, se aquela dor é uma das principais, você pode investigar a fasciite plantar, porque existe grande chance de ter esse diagnóstico. Agora, no exame físico, é a dor na palpação da tuberosidade da parte mais medial do calcâneo. Então, a gente tem que lembrar da anatomia, onde a fáscia plantar começa na região um pouquinho mais medial da tuberosidade do calcâneo e abre em leque para se inserir lá na cabeça dos metatarsos. Outra pergunta, infiltração com corticoide pode ser feito? Bom, se a gente já tentou o tratamento conservador com anti-inflamatório, com fisioterapia, alongamento, troca do calçado, imobilização, e o paciente não melhorou de forma alguma, a infiltração com corticoide ela pode sim ser tentada, mas existem as complicações de infiltrações com corticoide na fáscia plantar. Uma dessas complicações é a ruptura da fáscia plantar, então ela deve ser indicada com muito critério, ok? Lari perguntou, pico de idade? Depende, Lari, porque nos pacientes atletas de corrida é um pouco mais baixo o pico de idade. E agora das mulheres que vão ter essa dor de uso do calcanhar, né, a gente vai considerar 40 a 50 anos. Então é clássico, né, quando chega aquela mulher com sobrepeso ou obesidade, IMC acima de 30, com a rasteirinha e reclama de dor no pé, 40 a 50 anos de idade. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dá para aliviar com analgésicos? Dá para aliviar com analgésicos, mas os analgésicos eles vão só tirar a dor naquele período inicial. Você precisa tratar o que está causando aquela inflamação. Então você vai fazer o que? Os alongamentos para alongar a face que pode estar contraturada. Você vai fazer medidas locais para melhorar aquelas micro rupturas. Então existe todo um equilíbrio que a gente deve fazer e não só tirar a dor com analgésicos. Por isso que eu nem sugeri na lista de tratamento conservador a palavra analgésicos, eu já fui nos anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, eles têm um componente analgésico também. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Quarta-feira a gente vai falar de manguito rotador do ombro. Vai ser bem legal também, porque é um tema que chega muito, né? Chega muito no posto de saúde, dor no ombro, uma das maiores queixas ortopédicas da assistência básica. Ok? Então, fechamos aqui fasciite plantar. Se tiverem qualquer dúvida, podem enviar. Essa aula eu vou tentar deixá-la salva aqui para vocês também. E convite especial aqui para vocês. A gente vai ter uma semana Ortho Week, que vai ser do dia 6 a 10 de setembro. E não vai ser aqui no Instagram, tá, gente? Vai ser em outra plataforma. Para receber o link
da aula, vocês têm que estar cadastrados, tem que cadastrar o e-mail e entrar num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp é silenciado, só eu e minha equipe que pode mandar mensagem lá. Para se cadastrar é gratuito, não paga nada. É só entrar no link aqui da biografia do meu Instagram, tem um linkzinho OrtoWiki. É só entrar lá e se cadastrar. A gente vai discutir muita coisa de ortopedia, caso clínico, eu acho que vocês vão achar muito legal. Tenho certeza que vocês vão achar muito legal, porque eu tô super animada, eu tô montando com muito carinho. E espero vocês todos lá ao vivo, hein? Definitivamente a clínica é a chave para qualquer patologia. Exatamente, Horácio, concordo totalmente com você, tá bom? Pessoal, boa noite então, fica o convite, vamos fechar aqui, tirar um print, né? Vamos tirar um print da fascite plantar aqui? Então, um print da face plantar, vocês vão desenhar aí nos stories de vocês, que isso aqui é o arco do pé, isso aqui embaixo é a face plantar, tá? E aí vocês vão desenhar isso aí, bater um print, me marcar, @Marcela Ortopedista, Marcela com 2 L's, e vamos convidar todo mundo aí pra OrtoWiki, que vai ser muito, muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijo, boa noite, pessoal!